Muito boa noite. Nós estamos aqui, como prometido, o programa O Amor Está no Ar, entrevistando e conhecendo um pouco mais da história deste homem que também, além de político, é pai, é marido e também é amigo. Nós vamos conhecer um pouco mais da história do senhor José Genivaldo, melhor para alguns, Geninho, hoje atual prefeito da cidade de Cortês, reeleito. Nós vamos conhecer um pouco mais da história. Convidamos você, nesse momento, a entrar aqui nessa casa e conhecer a história deste homem. Boa noite, senhor Genivaldo, ou posso chamar de Geninho? Sim, a gente é mais conhecido como Geninho mesmo. Nós temos aqui algumas perguntas. Primeiro, queremos agradecer em nome do programa, da produção, a sua disposição para estar aqui conosco, participando desse momento. E com certeza muitas famílias vão estar ouvindo o programa. E esse programa nós temos visto que família é um projeto de Deus. Nós estamos aqui com o senhor, com a sua esposa, na sua residência, agradecemos essa oportunidade. E eu queria começar perguntando ao senhor, quem é José Genivaldo, já que o povo conhece mais Geninho? Veja, José Genivaldo é um homem, sou nascido aqui na região, que com muito trabalho, com muita dedicação, conseguiu chegar, pelas graças de Deus, a constituir uma família aqui em Cortês. E essa família é uma família abençoada, família que Deus tem nos abençoado. E além dessa família, tem uma família maior que é o nosso município, onde a gente, muito trabalho, muita vontade, a gente conseguiu fazer um trabalho na cidade, no todo o município. E hoje nós temos essa grande família que é Cortês. A minha família, minha esposa, meus filhos, a Cristiana, meus filhos. Mas hoje Cortês também faz parte da nossa família, porque é aqui que a gente trabalha em prol dessa grande família que é Cortês. Então o Geninho é um resultado de José Genivaldo. É um resultado de José Genivaldo. E se você chegar em algumas comunidades, chamar pelo nome de José Genivaldo, talvez alguém não conheça. Mas Geninho já é mais conhecido, até a nível estadual é mais conhecido do que o próprio José Genivaldo. Eu vou chamar o senhor de Geninho, fica melhor para mim, tá bom? Geninho, como o senhor se define? Eu sei que a pergunta um pouco o senhor vai dizer, como o senhor se define como pai? Veja, todos nós, a gente se acha uma pessoa que criou essa família, que gerou essa família, né? Então, como pai, a gente tem feito o máximo para que os nossos filhos possam viver em harmonia, pais e filhos, filhos e pai. Então, como pai, a gente tem feito o máximo para que a nossa família, nossos filhos, eles tenham segmento desse pai que passa para o filho e depois essa família se siga. Então, acredito que nós temos feito o máximo para que, como pai, a gente possa dar o melhor para os nossos filhos. Então o senhor se acha um pai amigo? Um pai amigo, cuidadoso, preocupado com o futuro dos filhos, preocupado para que os filhos sejam amanhã, tenham melhor, ou vivam melhor do que eu vivi, tenham mais condições do que mesmo eu tive. Entendeu? A minha preocupação maior é essa, para que os meus filhos vivam melhor do que eu pude viver. Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez muita gente nunca tenha feito o senhor e não conheça esse lado aí do senhor. Como esposo, como é Geninho ou José Genivaldo? Veja, talvez a resposta fosse mais para Cristiano. Aí vai, então vou aproveitar já que o senhor deu a oportunidade. Como é que é, Cristiane, Geninho como esposo? Eu sou feliz, tendo Geninho como esposo, pois completamos agora 30 anos de casado, passamos 3 anos de namoro e noivado, então já são 33 anos de relacionamento e graças a Deus eu nunca tive problemas assim de infidelidade, que eu acho que é uma das coisas que mais atinge um casamento, é a infidelidade. O compromisso dele como esposo de manter a família dando o melhor, mesmo se sacrificando para que a gente tenha o melhor, isso também me deixa uma mulher feliz. O exemplo de homem, cidadão e pai e esposo, eu tenho tudo só a agradecer a Deus por isso. Porque eu acho que no momento que nós estamos vivendo hoje, as famílias conturbadas,
né? E nós temos agora uma família, já sou vó, então eu só agradeço a Deus pela estrutura familiar que Ele nos tem dado, firmado em Jesus Cristo. Então é aquilo que nós temos dito no nosso programa, família é um projeto de Deus. Agora, ele é romântico? O senhor se acha romântico hoje? Às vezes não. E a senhora, o que é que diz? Ele é romântico, ele está menos romântico? Eu acredito que essa responsabilidade que hoje pesa sobre ele, às vezes o tempo fica pouco, mas é romântico. Nós estamos aí, vocês ouviram aí agora o telefone tocando, é porque nós estamos conversando com o prefeito da cidade de Cortez e é normal que isso aconteça, né? Mas devido às atividades, pelo que eu entendi aí, ele está... Aí, precisa de um tempinho melhor. Olha aí, viu? É bom ver a participação. O senhor sempre lembra das datas comemorativas? Aí quando ele pergunta se ele é romântico, o senhor lembra, não diga dona Cristiana, o senhor lembra quando foi o dia do casamento? Por exemplo? Lembra? Qual foi o dia? 19 de dezembro. Olha aí, um furo de reportagem, vocês estão sabendo aqui a data do casamento. 19 de dezembro de 82. Do aniversário da amada. 27 de março. E a senhora lembra do aniversário dele? Lembro sim, 14 de dezembro. Olha aí, então, pelo menos essa parte os senhores estão bem afiados. Nós estamos 30 anos de casado, agora em 2012. E estamos caminhando assim, como você falou. Faz parte do... O que o senhor, ainda dentro desse elo aí de casamento, o que o senhor costuma fazer para renovar seu casamento, já que o senhor tem tantas atividades, já que o senhor, como já falamos aqui, é prefeito da cidade e ainda também, para alguns que não sabem, é presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tem também essa atividade, querendo ou não, é uma atividade também eclesiástica importantíssima. Como é que o senhor faz assim para renovar seu casamento, sai para jantar, como é que é essa vida de adulto? Às vezes a gente corre, a responsabilidade. Porque é o seguinte, eu sou muito responsável, eu gosto de ser muito responsável. As minhas atividades profissionais requer, e eu procuro sempre ser responsável. Talvez essa atividade que toma o nosso tempo, né? Porque nós temos hoje um tempo mínimo, mesmo não é um tempo divino, né? Um tempo que a gente tem que aproveitar, mas acredito que sou muito caseiro, né? Às vezes quando não estou trabalhando, passo o dia todo em casa. Não tem muito, não vivo viajando muito, realmente talvez seja uma necessidade de viajar mais. Mas sou muito caseiro e acho que em função dessa ficada muito em casa nos dias de folga, acho que isso tem feito com que a gente tenha essa renovação. Né? Mas tá chegando aí o aniversário, eu acredito que o senhor agora já vai preparar, e qualquer coisa a gente tá lá para fazer a reportagem, estou brincando, mas tá aí, a gente entende também a responsabilidade, como o senhor disse, como prefeito, mas e a irmã Cristiane, como vê assim esse lado, o que a irmã Cristiane faz? Porque agora muitas mulheres vão estar ouvindo a senhora, né, nesse sentido, a senhora hoje é a primeira dama da cidade, o que a senhora faz para sempre, e a mulher vê mais esse detalhe do que o homem, né? O que a senhora cria assim? Veja bem, eu procuro entender as dificuldades, né, a responsabilidade dele e não cobrar muito, né? Porque às vezes a gente tem a necessidade, mas vendo as responsabilidades a gente vê que a razão para que a gente renuncie alguma coisa em prol de uma grande família que é Cortez. Então eu não posso só pensar na minha família, meus 5 filhos e ele. Nós temos que pensar, nós e a recompensa que nós vamos ter em ver uma grande família Cortez também beneficiada com essa dedicação que ele tem, tirando às vezes da gente para dar uma multidão bem maior, e o resultado para a gente é gratificante, porque em ver os elogios, em ver o progresso de Cortez, a dedicação dele, às vezes tirando um pouco da gente e dando para Cortez e vendo isso um resultado. Então isso me deixa feliz e eu amo ele por isso, eu o admiro por conta disso. Muito bem, vocês estão acompanhando aí agora pelo Facebook, também pelo Jornal Verdade, e certamente tem algumas dúvidas, nós estamos com algumas perguntas de nossos queridos internautas, nós estaremos fazendo daqui a pouquinho, logo em seguida, um minutinho, nós vamos dar uma pausa e daqui a pouco nós voltamos. Estamos conversando com o senhor José Genivaldo, ou melhor, Geninho, atual prefeito da cidade de Cortez, falando sobre um homem por trás da política. Voltamos daqui a pouco. Estamos aqui voltando novamente com esta bela entrevista. Você que está aí acompanhando na sua casa, tenho certeza que se surpreendeu, não é verdade?
Agora, nós estamos conversando também, conhecendo um homem por trás de um homem político, mas não poderemos deixar de fazer algumas perguntas pertinentes à cidade, já que ele é hoje o administrador da querida cidade de Cortês, aqui em Pernambuco. Muito bem, prefeito, estamos voltando aqui, depois de uma água gelada, né? Queremos perguntar ao senhor o seguinte: o senhor se considera um bom prefeito? Sim, sim. Eu acho que dentro das possibilidades que a gente tem encontrado no município, as dificuldades econômicas que o país passa, não só o país, mas até mesmo o mundo, É verdade. não é? A gente tem feito o máximo para dar o melhor para o nosso pessoal, para o nosso povo, para a nossa gente. Então, enfrentamos algumas dificuldades, mas eu acredito que nós temos os nossos acertos, são muito mais do que os nossos erros. De 0 a 10, que nota sua cidadania? Eu daria 8. 8, tá bom. Agora, eu tenho aqui uma pergunta seguinte: quais as dificuldades que o senhor considera para que obras importantes ainda não tenham sido realizadas aqui na cidade de Cortês? Voltando um pouco, lógico que se avaliar a si próprio até Eu sei que é difícil. talvez até antiético, porque a gente, os outros é quem faz as nossas avaliações. As obras que Quais as dificuldades que o senhor considera que assim, tem impedido a pessoa realizar obras importantes na cidade? o que tem Sim. impedido. Isso. Veja, o que mais impede a gente é a questão econômica. O município de Cortês, ele é um município pequeno, na região da Mata Sul, ele é um dos menores. Nós temos, o município sobrevive exclusivamente da transferência de recursos federal e estadual, ou seja, o recurso do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e o ICMS do Estado. E essa sobrevivência, pelo tamanho do município, nós estamos limitados, nós somos limitados a fazer grandes obras ou maiores obras, porque a condição econômica realmente ela nos segura. No entanto, eu acho que Cortês, na nossa administração, ela avançou. Eu até tenho dito que Deus traça os planos para a gente e a gente não sabe. Vai saber depois. Para você ter uma ideia, e todos que estão nos ouvindo, eu fui presidente da Câmara de Vereadores em 97 a 2000, e nós conseguimos, naquela ocasião, fazer uma permuta com a cidade do Bonito, esse terreno aqui, onde hoje é a Nova Cortês, onde foi construído o hospital, onde estão sendo construídas 388 casas, onde foi construído o fórum, e serão construídos outros prédios que terão maior possibilidade de sobrevivência ao nosso povo. Então, voltando a dizer, o que mais dificulta a nossa gestão é realmente a falta de recursos. Esse fundo de participação parece até que teve uma reduçãozinha hoje, não sei. A partir de maio de 2012, aliás, na gestão 2005, 2009, 2008, a arrecadação do país ela cresceu. Quando chegou em 2008 com aquela crise, ela foi baixando. Nós assumimos em 2009 já numa crise. Em 2010 nós tivemos uma calamidade pública com as enchentes. Em 2011 repetiu-se um pouco, em menor intensidade, mas teve ainda. E a partir de 2012, aí teve essa crise econômica, ela se agravou mais ainda. E a partir de maio, julho, agosto, por aí, é que a gente veio sentir mais essa dificuldade. Não está na pauta, mas já que o senhor tocou na questão financeira, se o senhor desejar responder, o senhor responde, senão também não vai ter dificuldade. Quando o senhor assumiu o município, existia algum município que estava com dívidas, existia dívidas que fosse algo que precisou a prefeitura com a sua gestão sanar, ou estava tranquilo, não tinha essa questão? Existe, ainda hoje existe essas dívidas. Quando nós assumimos o município em 2009, o município apresentava várias dívidas, inclusive a maior dessas dívidas da Previdência.
O INSS, o débito do INSS é um débito muito alto. Nós pegamos ainda também um precatório, que é uma dívida trabalhista de R$ 1 milhão, praticamente. A Previdência, o regime geral de Previdência, que é o INSS, pegamos com uma dívida de quase 11 milhões. Nós pegamos ainda um parcelamento que o gestor anterior havia feito em novembro, um mês antes de ele sair da prefeitura, com a CELP, 72 prestações. Essas 72 prestações, no valor de R$ 7.802, praticamente. E pegamos também um parcelamento que ele havia feito com a Previdência do servidor, a Previdência própria, o contexto prévio, como é conhecido. Então pegamos várias dívidas. E essas dívidas, ela é mensal. Então, todos os meses nós temos que pagar precatório, nós temos que pagar o parcelamento do INSS, nós temos que pagar o parcelamento da CELP e nós temos que pagar o parcelamento da Previdência própria, que é o contexto prévio. Certo. Isso nos leva quase que o recurso mínimo de fazer as pequenas obras, porque essas pequenas obras talvez tenham um caráter social muitas vezes maior do que grandes obras para o município. Bom, nós estamos aqui perguntando, como já disse, falando com um homem por trás da política, mas nesse momento, a partir de então, vocês estão também vendo essa questão, porque o nosso entrevistado é o atual gestor da cidade, algumas perguntas que são importantes. Prefeito, nós temos aqui outra pergunta muito interessante. O que a prefeitura tem feito, porque nós temos muitas pessoas assistindo que já foram de Cortês, estão em outras cidades, e às vezes voltam no final de ano, vêm ver a família, aquela coisa toda, e eles nos mandaram a pergunta seguinte: o que a prefeitura tem feito em relação ao turismo? Dentro da possibilidade dela, existe um projeto, foi feito alguma coisa, se vai fazer? Qual é a ideia do turismo hoje em Cortês? Existe. Como você viu, a gente enfrentou as dificuldades. Enfrentou a primeira, foi em 2010, com as enchentes que levaram grande parte da cidade. E em 2011, em menor intensidade.